Estimados irmãos e irmãs, é chegado o momento de darmos início ao nosso segundo serviço. Rogava ao favor de se colocar em pé, enquanto nós de hoje pedimos a presença do Senhor para o nosso Senhor. Nesta manhã vamos dar início ao nosso serviço, entoando para a honra e glória do nosso Deus o hino número 62, 62. Amém. Para a meditação e base da nossa oração, vamos ler na Palavra de Deus no livro aos Tessalonicenses, na primeira epístola, no capítulo 5 e o versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, 23, nos diz assim a Palavra do Senhor. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Com base nesta Escritura, meditando nesta palavra, e ao nosso irmão Fidel Durban que se nos dirige em oração, pedindo a presença do Senhor para o nosso meio. Nosso Pai que estás no céu, louvado e santificado esteja sempre o teu santo nome. Aqui nos encontramos nesta manhã, nos joelhos dobrados dos teus pés, para te agradecermos, meu Senhor, que tu colocaste o teu coração nos nossos corações e nos convidaste mais uma vez aqui para nós aprendermos de ti que és manso no nosso coração. Te agradecemos, Senhor, pelas maravilhosas lições da escola sabatina. Ajuda-nos, Senhor, para nós colocá-las em práticas, em primeiro lugar, todos os nossos corações, depois transmitir os nossos filhos e os todos que estão na nossa volta. Meu Senhor, por favor, leva-te uma brasa viva do teu altar e toca tu no teu lábio que tu, que Ele nesta manhã vai preparar-nos os nossos, que tu nesta manhã preparas os nossos corações e faz tudo de maneira que o sermão e as palavras que provém de ti e vão chegar no encontro de nossas necessidades. Pedimos perdão no teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Ajuda-nos, Senhor, a guardar e santificar o sábado da forma correta e no final do mesmo podemos receber as tuas ricas bênçãos. Meu Senhor, ajuda todos aqueles que ainda estão na val da decisão, que ainda não tomaram uma decisão. Não deixa perecer neste mundo. E se alguma alma que está aqui presente ainda não se reconciliou e não fez paz contigo, não deixa perecer neste mundo, Senhor. Trabalha tu com o teu Santo Espírito no coração deles e assim eles podem voltarem para ti enquanto a porta da graça está aberta. A nós como os pais, dá-nos sabedoria para educar nossos filhos para ti. Ajuda-nos a ser, Senhor, verdadeiros missionários no lar e também afora. E assim podemos cumprir com a nossa missão neste mundo. Entregamos nossas almas nas tuas mãos e faz-nos, Senhor, que nós podemos estar atentos de maneira que tu preparando os nossos corações a semente que vai ser semeada pode produzir frutos. E ao sairmos daqui, podemos levar-te aqui nos nossos corações por esta nossa vida. São bênçãos que te pedimos, não é que haja algum mérito em nós, mas é mérito do nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou a sua vida na cruz do Calvário por nós. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Em primeiro lugar, queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade de nos reunirmos em paz mais um santo dia de sábado. Também agradecer a presença dos queridos irmãos e irmãs que nos honram com a sua presença nesta manhã, especialmente também das preciosas visitas que nos visitam. E a Dona Hortência e a sua neta Daniela, seja bem-vinda. Também ali a Damiana, também seja bem-vinda. A irmã Nazaré, também o Rodrigo, já conhecemos. Todos, a irmã Antonieta, a Dona Antonieta também. E algum que me está a falhar, quero dizer a todos que são muito bem-vindos aqui no nosso meio, que nós sentimos alegres com a vossa presença e podem voltar sempre. Nesta manhã, queria aproveitar ainda para anunciar que logo à tarde às 17 horas, vamos ter aqui a habitual reunião juvenil, para a qual todos desde já estão convidados a participar e a assistir e também a participar. Queremos também agora, antes de passar a palavra ao nosso irmão pastor Pascoal Leme, que hoje nos vai dirigir a palavra de Deus subordinada ao tema o caráter da Igreja Remanescente, daqueles que estão à espera, esperando a vinda de Jesus. Antes de passarmos a palavra ao irmão, dizia, vamos ter aqui um momento musical, um momento de louvor, aliás dois momentos de louvor, para o qual eu peço a vossa atenção. Chamava aqui primeiramente a Gabriela, e pedia também já a Naomi que se preparasse para depois, de seguida, ela também apresentar o seu momento de louvor.
sua voz a dizer: eu te amo, filho, vem a mim, eu não posso mais viver sem ti, teu amor me faz feliz. Mas quando penso que Cristo está vindo e ao então para dentro de mim, vejo o mal que me faz sofrer, mas Jesus me dá poder por seu sangue e sua graça em meu viver. Tenho forças para vencer. Eu vejo o mal que me faz sofrer, mas Jesus me dá poder por seu sangue e sua graça em meu viver. Tenho forças para vencer. Hoje salvo estou, pois meu Jesus libertou-me lá na cruz. Amém. Agradecemos então a Gabriela e agora que o Senhor seja louvado por este hino e que ela tenha sempre disposição de louvar ao Senhor. E agora então vamos também ter a oportunidade de escutar na aula.
possa ser louvado sempre com estas melodias e que o jovem Naomi também tenha sempre disposição de louvar ao Senhor. Vamos agora dar a palavra ao pastor Pascoal Leme, que vai apresentar, conforme referi, uma mensagem referente ao remanescente, ao qual solicito que prestem atenção, que se faça silêncio na sala, para que a palavra do Senhor seja eficaz. Tem a palavra o pastor Pascoal. Prezados irmãos, aqui em Montijo, na região, que o bálsamo da Palavra de Deus possa ser derramada pelo Espírito Santo em cada coração aqui presente. E que a gloriosa luz, a gloriosa verdade da segunda vinda de Cristo possa ser para nós o que foi para o grande reformador Baster. Ele pode dizer: os pensamentos relacionados à vinda de Cristo são pensamentos muito doces. O tema desta manhã está baseado no capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses. O apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, levou consigo o jovem Timóteo. E ele passou, primeiramente, em Filipos, na Grécia. Filipos foi aquele lugar onde ele teve aquela experiência amarga, ficou preso, mas a sua prisão levou à conversão do carcereiro, toda a sua família. Depois ele foi a Tessalônica, uns 150 quilômetros de Filipos, uma cidade real, nobre. Lá ele teve uma experiência amarga, porque os judeus perseguiram fortemente o apóstolo. E pela providência divina, ele teve que fugir naquela noite. E foi para Bereia, a 60 quilômetros de Tessalônica. Bereia, uma pequena cidade assim ao pé da montanha. E lá ele deu testemunho do povo, dizendo: os bereanos eram mais nobres, porque à medida que eu falava do Evangelho, em casa eles testemunhavam, eles procuravam confirmar a palavra que foi exposta, eles examinavam as Escrituras. Depois ele desceu para Atenas, depois foi para Filipos. Alguns anos atrás, eu tive o privilégio de fazer esse circuito do apóstolo Paulo na Grécia. E foi muito gratificante. E Paulo, sempre, depois que ele visitava, ele enviava ou cartas ou e voltava novamente para aqueles lugares a fim de confirmar os irmãos. E cerca do ano 52, ele envia uma preciosa carta
a igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica foi bem doutrinada, mas com relação à vinda de Cristo, eles não haviam compreendido plenamente a mensagem do apóstolo. Na realidade, eles esperavam a vinda de Cristo na geração deles. Mas o que estava acontecendo? Alguns velhos começavam a descansar. Outros estavam também às vésperas do descanso. E Jesus não havia vindo. E isso começou agora a entristecer a igreja. E o apóstolo diz no capítulo 4, verso 13: Irmãos, não queremos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Então, o apóstolo relembra que, juntamente com a mensagem, a doutrina da vinda de Cristo, está unido a doutrina da ressurreição, a ressurreição dos justos. E nos versos seguintes ele confirma, reforça a mensagem da ressurreição dos justos, a vinda de Cristo. É aquela ressurreição que Jesus menciona na segunda Páscoa que ele assistiu no seu ministério, quando ele disse aos judeus: em verdade vos digo que todos haverão que ouvir a minha voz. E aqueles que ouvirem, que todos haverão de ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Uns ressuscitarão para a vida e outros para a morte. A verdade da ressurreição era muito preciosa para os fiéis em todas as épocas. Quando Jesus estava conversando com Marta, Marta disse: Senhor, eu sei que meu irmão há de ressuscitar quando? Na ressurreição do último dia. Jó, no capítulo 19, verso 25, expressou sua esperança, dizendo: em grande sofrimento ele se encontrava, mas pela fé ele olhou para as promessas divinas. E ele falou de coração: eu sei que meu Redentor vive, e que eu irei ressuscitar, e com os meus olhos haverei de ver o meu Salvador. O próprio apóstolo Paulo, cerca de 13 anos depois de ter escrito esta epístola aos Tessalonicenses, cerca do ano 66, ele escreveu para Timóteo, já agora nas vésperas do martírio, dizendo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Mas que o Senhor, reto juiz, me dará quando? Naquele dia.
no dia da sua vida. Essa é a esperança de todos os fiéis, desde o velho concerto e o novo concerto. E no verso 15, o apóstolo descreve a majestade da vinda de Cristo, dizendo: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Irmãos, frequentemente nós devemos permitir que a nossa imaginação se expanda para contemplar a glória da vinda de Cristo. Ele virá com poder e grande majestade. Quantos anjos estarão com ele? Quantos anjos? Todos os anjos. Todo o céu virá com ele. Imagine a glória deste evento. O que fez a glória de um anjo apenas na sepultura do Gólgota? O que fez? A glória do anjo fez com que todo o exército que estava protegendo caísse como morto. Imagine agora a glória e a majestade do Senhor Jesus, juntamente com todos os anjos. O profeta Abacuque teve um vislumbre, e é uma descrição maravilhosa da vinda de Cristo, uma das mais gloriosas imagens da vinda de Cristo relatadas na Bíblia. Abacuque capítulo 3, verso 3. A sua glória, a última parte, cobre os céus. A terra se enche de seu louvor. O seu resplendor é como a luz. Raios brilham da sua mão. E à medida que ele vem, o que acontece com a vasta multidão daqueles que tiveram a oportunidade de escolher a verdade e não aceitaram? Eles vão clamar as rochas para que caiam sobre eles, a fim de esconder-los da majestade daquele que vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas o profeta Abacuque menciona um outro grupo. A terra se enche do quê? Do seu louvor. Aqueles que se prepararam. Aqueles que, enquanto estavam na sua peregrinação, reconheceram, como diz Abacuque, que raios de luz brilhavam de onde? Nas suas mãos. Aceitaram Jesus como Salvador. Creram no poder da sua justiça. Assimilaram seus ensinos. Seguiram seu exemplo. Esses haverão de ouvir uma voz dizendo: a minha graça vos basta. E eles então haverão de dizer e cantar com alegria: este é o nosso Deus a quem nós aguardávamos, e Ele nos salvará. Queridos irmãos, o apóstolo também
mostra quais são as características daqueles que estão esperando a vinda de Cristo, daqueles que hão de cantar esse cântico. Este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Ele antes nos fala no capítulo 5, verso 3, que um sinal não mencionado por outros evangelistas precederia a volta do Senhor Jesus. Diz que quando andarem dizendo o quê? Paz e segurança, então haverá repentina destruição. Nós estamos nessa época. Estamos nos aproximando do cumprimento fiel deste sinal. Haverá uniões políticas, sociais e religiosas no mundo. A grande confederação e sinagoga de Satanás há de unir-se numa só plataforma. Haverá um forte reavivamento mundial nas igrejas. E haverá um clamor que soará de norte a sul a respeito do milênio temporal. Mas quando eles disserem isto, então sobrevirá repentina destruição. Enquanto este panorama se forma no mundo social, no mundo religioso, no mundo político, o apóstolo menciona algumas características importantes daqueles que estão se preparando para a volta do Senhor Jesus. E que eu desejo brevemente mencionar a partir do verso 12 do capítulo 5. Características que o Espírito Santo está imprimindo em cada coração, moldando a nossa vida, revestindo-nos de uma nova natureza, inculcando os princípios celestiais em nosso coração e preparando-nos para a breve volta do Senhor Jesus. A primeira característica da igreja, daqueles que estão se preparando para ouvir o chamado de Cristo: congregai os meus santos, Salmo 50, 3-5, aqueles que fizeram comigo um concerto mediante o sacrifício. A primeira característica mencionada é esta. Verso 12. Agora vos rogamos, irmãos, acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e que vos admoecem, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realiza. Queridos irmãos, aqueles que são chamados não estão isentos de erros. Podem ocorrer alguns erros. Estão também no processo de santificação. Mas as ovelhas da igreja, as ovelhas de Cristo, são exortadas a acatar com apreço o trabalho aqueles que trabalham entre nós, aqueles que nos exortam,
aqueles que sentem que devem prestar contas das ovelhas, aqueles que, como o apóstolo Paulo, choram com os que choram, né? Se alegram com os que se alegram, aqueles que têm no coração as 12 tribos de Israel, como sacerdotes, como sacerdote. Portanto, este relacionamento deve existir na igreja e naqueles que estão se preparando para a volta do Senhor Jesus. Segundo relacionamento, segundo princípio, vivei em paz uns com os outros. No verso 11 ele explica: consolai-vos, pois, uns aos outros. Edificai-vos uns aos outros. Tem dois verbos importantes que nós devemos cumprir em nosso relacionamento como irmãos. Devemos nos consolar uns aos outros, orar uns pelos outros, ler a palavra de Deus, relembrar as promessas. O outro verbo, edificar, nos relembra uma estrutura, um prédio, uma casa. Assim também nós devemos procurar nos edificar uns aos outros, nos compreender, nos animar. Jamais permitir que raiz de amargura possa ter um canto no coração. Antes, pelo contrário, devemos abrigar a paz de Cristo, devemos abrigar sempre o sentimento do amor de Deus para conosco. Sempre nos lembrar que Jesus é a cabeça da igreja e nós somos membros e devemos estar submissos à cabeça. No relacionamento da igreja, a terceira característica dos fiéis podem surgir dificuldades. Podem existir alguns que não são submissos a algum preceito básico do Evangelho, da tríplice mensagem angélica. Então, as fiéis ovelhas de Cristo hão de exortar aqueles que são insubmissos. Pode existir alguns que estão desanimados por alguns motivos. O que devemos fazer então? Consolar, diz a Escritura no verso 14, aqueles que estão desanimados. Pode existir também, ou melhor, consolei os desanimados. E pode existir também alguns que, por atrações do mundo, por falta de estudo da palavra, de assistência nos cultos, por alguma circunstância adversa na sua saúde, na sua família. Podem existir alguns que estejam como? Fracos. O que as fiéis ovelhas que estão esperando a vinda de Cristo devem fazer? O que devem fazer? Animá-las. A minha tradução diz amparar. Amparar, animar. Esta é uma característica muito importante
do povo de Deus que está esperando a volta do Senhor Jesus. E finalmente ele conclui dizendo: sejais como para todos, sejais longânimos para com todos. A quarta característica diz: regozijai-vos como? Sempre. Nós que estamos vivendo tempos difíceis, a Europa está em crise. Quantos não perderam dinheiro? Quantos viram seus bens diminuídos? Em alguns lugares há catástrofes. Às vezes dificuldades financeiras prevalecem no lar. Mas nós, que estamos esperando a vinda de Cristo, devemos nos regozijar. Porque a nossa salvação, diz o apóstolo, está mais perto do que quando no princípio aceitamos a fé. Portanto, regozijai-vos sempre. O que nos separará do amor de Cristo, diz Paulo em Romanos? E ele menciona várias dificuldades. Está incluída a pobreza, está incluída a perseguição, dificuldades inúmeras. E finalmente, pela fé, ele conclui: nada nos separará do amor de Cristo. Nada. O outro ponto importante, o quinto, diz: orai sem cessar. Irmãos, nós devemos orar para que o Senhor nos mantenha na fé. A oração está sempre ligada à vigilância e à meditação, à insistência e à súplica. Devemos orar para que o Senhor nos conceda cada vez mais discernimento, força, fé, para que o Senhor nos livre do mal. Devemos orar para que sejamos revestidos com a justiça de Cristo. Devemos orar para que, como membros da igreja, membros do corpo, sejamos um membro ativo, um membro que esteja trabalhando em prol da harmonia do corpo. E como estudamos na lição, que esteja servindo. Jesus muitas vezes disse: vigiai e orai para não cair em tentação. Então, devemos orar sem cessar e com súplicas. Súplica é uma oração intensa, é uma oração persistente. É como a da viúva que suplicava justiça. Assim nós suplicamos que o Senhor nos conceda um novo renascimento, renove a nossa vida, nos dê de volta o primeiro amor, remova toda a raiz de amargura, nos conceda a bênção da saúde, etc, etc. A sexta característica do povo de Deus está no verso 18. Em tudo dai graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O que quer dizer a palavra em tudo? Existe exceção?
para não darmos graças a Deus? Não. À medida que a fé cresce, nós compreendemos o que Paulo diz em Romanos 8. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, regozijemo-nos no Senhor. Oremos continuamente no Senhor. E em tudo exercitemos o nosso coração para dar graças a Deus. Não sejamos murmuradores. Não sejamos homens e mulheres tristes. Não permitamos que o desânimo possa revestir a nossa vida. Mas, pelo contrário, aprendamos a compreender a providência divina para conosco. E então, esta virtude haverá de predominar em nossa vida. Em tudo, haveremos de dar graças a Deus. Como disse o apóstolo, sem viver como? Com pouco e com muito. Na pobreza e na abundância. A sétima característica do povo de Deus é não apagar o Espírito. Essa característica é predominante, é especial. O Espírito Santo trabalha onde? Em nosso coração. É Ele que nos convence, Ele que nos guia, é Ele que está intercedendo em nossos corações, que nos aponta o caminho. Esse é o caminho, andar por Ele. Isaías 30, 21. E ouvirás atrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, andai por Ele. É Ele que nos ensina o que está escrito em Eclesiastes 8, verso 5. O justo conhece o tempo e o mal. É Ele que nos exorta para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados. Mostra-nos o Calvário. Ergue a cruz de Cristo e sua justiça e sua intercessão. Mostra-nos as gloriosas promessas conferidas aos justos. É Ele que nos fala quando nós estamos em aflição, quando nós estamos lendo a Bíblia, quando estamos ouvindo o sermão. O que significa não apagar o Espírito? Significa conservar as impressões espirituais que o Espírito Santo está fazendo em nosso coração, tanto no chamado, tanto na carreira cristã, na escolha que devemos fazer na vida, nos alvos que nós devemos atingir. Não devemos apagar isso. Por isso, é muito importante que, juntamente com a leitura da Palavra de Deus, juntamente com estarmos presentes na igreja onde a Palavra de Deus está sendo pregada, nós tenhamos sempre conosco a meditação. É a meditação que fixa as impressões. É a meditação
que nos faz assimilar aquilo que nós lemos e aquilo que nós ouvimos. Portanto, quando nós meditamos, aprendemos a ter convicção naquilo que nós estamos lendo e estamos ouvindo. A convicção é tão importante como a raiz de uma planta. Se a raiz é pequena, o que acontece quando vem o vento, a chuva e a tempestade? Mas se a raiz é profunda, então seremos como o cedro. O cedro no Líbano aguenta, suporta as grandes tempestades do inverno, a neve, os ventos. E a irmã White explica isso no livro de Educação. Qual é o segredo? E ela diz, é porque as suas raízes são muito profundas. E as raízes mais profundas estão entrelaçadas nas pedras. É essa convicção das impressões que nós devemos atingir. Portanto, não apagueis o Espírito. A outra característica, não desprezeis as profecias. Irmãos, isso nos impele a alcançarmos uma experiência nas profecias, não uma experiência meramente teórica, mas que nós procuremos nos impressionar com as profecias. Tanto as profecias do passado, como as profecias que estão dentro de nós. As profecias do turbilhão da perseguição, do decreto dominical, da união das igrejas, do decreto de não comprar e não vender. E as profecias que apontam a breve volta do Senhor Jesus devem estar em nosso coração. Isso quer dizer, deve atingir a nossa vontade, a nossa consciência, a nossa memória, as nossas afeições devem estar centralizadas para andarmos em harmonia com as profecias que nós compreendemos. Uma gloriosa profecia deve ser conservada em nossa vida, em nós que estamos nos preparando. É o ministério de Cristo no santuário celestial. Ele vive para interceder por nós. Estamos no grande dia da expiação. O Senhor Jesus está examinando os registros daqueles que professaram a verdade desde Adão, geração após geração. Breve, muito breve, antes que o povo de Deus receba a chuva serôdia, então o registro das igrejas aqui em Portugal, no Brasil e em todas as partes será examinado. E o Senhor Jesus está operando para que no tempo presente nossos pecados estejam cobertos, estejam perdoados, porque os temos confessado, porque nós temos nos arrependido deles. E nessa época, quando o exame será feito, então a justiça de Cristo cobrirá nossas vidas. Nossos pecados serão apagados dos registros.
e nosso nome será conservado no livro da vida. Portanto, não desprezemos as profecias. Tenhamos um cantinho no nosso coração a respeito do estudo das profecias. Em meio a tantas doutrinas errôneas, muitas filosofias, especialmente aqueles que estudam nas escolas, devemos pedir que o Senhor nos dê discernimento para examinar todas as coisas e reter apenas o quê? Aquilo que é bem. Que aqueles que cantam examinem os bons hinos, os hinos que estão à disposição, e retenham apenas aquilo que é bom, aquilo que é sacro. Que aqueles que pregam examinem muitas coisas que estão sendo escritas, mas preserve apenas aquilo que é bom. E finalmente diz, abstendo-vos de toda forma de mal. Isto é um apelo para que nós sejamos um povo peculiar, um povo separado do mundo. E então, meus irmãos, Jesus há de vir brevemente. Os justos mortos serão ressuscitados, uma grande multidão. E juntamente com os justos vivos seremos transladados. E o Senhor Jesus haverá de levar uma grande multidão para o céu, com as características de Apocalipse 7, verso 9. O que eles têm nas suas mãos? Palmas de vitória. E estão vestidos de vestiduras brancas. E ele dirá as palavras de Hebreus capítulo 2, verso 13. Dirá ao Pai: eis-me aqui, e os filhos que tu me deste. Uma grande multidão. Que o Senhor nos abençoe para que nós estejamos entre aqueles que serão salvos nesta última geração. Aqueles que estão sendo moldados pelo Espírito Santo, nestas características do povo de Deus, que está esperando a vida de Cristo e que há de cantar o mais melodioso de todos os hinos. Este é o nosso Deus a quem nós aguardávamos, e Ele nos salvará. Que esta mensagem possa guiar o teu propósito, o meu propósito, as minhas afeições, os meus talentos, a nossa vida, para a sua honra e glória. Amém. Amém. Agradecemos ao Senhor e também ao pastor Pascoal Lemos a preciosa mensagem que nos enviou nesta manhã. Que a palavra do Senhor possa ficar gravada no nosso coração e levar-nos daqui para o nosso lar. Vamos agora, ainda antes de finalizarmos, ter um momento de gratidão. Nós vamos manifestar a nossa gratidão para com o Senhor, ofertando as muitas bênçãos que Ele nos dá, um pouco, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. Então esta oferta, que é destinada também aqui para custear as despesas cotidianas aqui da igreja, que nós possam levar isso em conta. É uma oferta unicamente voluntária. Quem não vier preparado para dar não precisa ficar constrangido. Peço ao irmão Carlos que pode vir aqui então à frente fazer a recolha desta coleta, e enquanto a coleta é feita nós vamos cantar o hino de agradecimento 203.
e 30. Queremos agradecer a todos, o Senhor possa retribuir em duplicado àqueles que ofertaram. Vamos agora colocar-nos todos em pé para entoarmos para a honra e glória do nosso Deus o hino número 51, Vencendo com Cristo.
finalizar, colocarmos os joelhos para sermos dirigidos à oração pelo pastor Pascoal. Pai nosso que estás nos céus, ensina-nos sempre a cantar este hino de coração. Permita, Senhor, que a mensagem da breve volta do Senhor Jesus possa arder em nossa vida, possa guiar nossos propósitos, que possamos permitir que o Espírito Santo nos molde, como o oleiro está moldando o barro para torná-lo um vaso de honra, que nós possamos estar nas mãos do Espírito Santo, a fim de nos prepararmos para encontrar o nosso Senhor Jesus nos ares. Abençoe a tua igreja aqui representada. Permita, Senhor, que o amor de Cristo possa nos constranger, nos impelir a viver para Ele no meio desta geração corrupta, resplandecer como luzeiros no firmamento. Abençoe especialmente os jovens, as nossas crianças, adolescentes, para que não percam de vista a recompensa que será dada àqueles que entregam seu coração a Cristo e vivem para Ele. Amém. Perdoai os nossos pecados e ensinai-nos continuamente, pois te rogamos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Assim chegamos ao final dos nossos trabalhos. Que a paz e a graça do nosso Deus seja com cada um de nós. Uma oração silenciosa, então, estamos despedidos até logo às 17 horas para a nossa habitual Liga Judia. Que a paz e a graça de Deus nos acompanhem. Irmãos, só 2 segundos da vossa atenção. Aqui o Benny viajou até à Ucrânia e ele está ansioso por também mandar os cumprimentos dos irmãos lá. Vamos aceitar os cumprimentos aqui pelo ele. Bom dia, irmãos, bom sábado a todos. Eu tenho estado 2 semanas fora, fui à Ucrânia, houve lá uma reunião de jovens de várias cidades de lá. E todos os jovens e os irmãos de lá mandaram cumprimentos para Portugal. Obrigado. Agradecemos ao Benny.